Olá, meu nome é Leonardo e eu sou da Máximo Com, uma consultoria especializada que possui mais de 100 anos de experiência agregada no IBM Máximo, formada por consultores experientes prontos para apoiar qualquer que seja a sua necessidade. Ou seja, conhecemos o produto como poucos. Atendemos clientes no Brasil, Estados Unidos, Inglaterra e outros países. Agora, voltando ao assunto principal, neste vídeo, vou mostrar por que você deveria começar a utilizar o Workflow no Máximo imediatamente. O Workflow no Máximo é uma das ferramentas mais poderosas que você pode utilizar e traz vários benefícios para suas equipes. Eu vou mostrar brevemente aqui o Workflow que eu criei para esta demonstração e você não precisa se preocupar com a ideia, pois eu vou mostrar um fluxograma mais claro. Aqui eu tenho todos os processos ativos, ou seja, se eu tiver 10 tipos de workflows diferentes no sistema, eu consigo ver todos os processos desses 10 workflows. E eu tenho também, aqui é mais técnico, eu só estou mostrando isso para você ter uma noção do que é um workflow no máximo, como ele é desenhado. Então a gente vai usar esse workflow aqui, que é um workflow bem simples de ordem de serviço. É possível criar designações para diversos papéis distintos na sua organização. Um dos mais comuns é a definição por grupo de pessoas, né? Ou grupos de pessoas. Nós temos aqui, por exemplo, esse máximo está bem vanilla, ele está bem padrão. Então eu tenho alguns grupos aqui que vem no sistema, e eu tenho um grupo que está como aprovado, né, devido à limitação, mas seriam aprovadores, por exemplo. Então, é um grupo que estaria, talvez, aprovando ordem de serviço, como esse approver que eu tenho aqui, que é o que eu estou usando no workflow. Então, eu tenho algumas pessoas que podem aprovar, são as pessoas que têm a permissão para fazer essa aprovação no fluxo, ou seja, são os designados. Então, os designados, e somente eles, são aqueles que possuem a autorização para dar prosseguimento ao fluxo. Isso garante com que as pessoas certas executem as ações esperadas. Neste exemplo, temos uma ordem de serviço que requer aprovação através do grupo de aprovadores, né, como eu mostrei anteriormente. E é possível, inclusive, definir se uma única aprovação é o suficiente, ou se todos os membros daquele papel, né, daquele grupo, se eles devem autorizar a sequência do trabalho. No caso aqui, a gente está com a permissão de apenas um aprovador já garante a sequência do fluxo. Então nós temos aqui, posso aprovar, né? Você pode aprovar, na verdade aqui no workflow você vai ver que é uma pergunta para o aprovador, solicitando aprovação, ou caso eu queira, eu mesmo como criador, como requisitante, cancelar, eu já cancelo a ordem de serviço e já interrompo o fluxo, e a ordem de serviço vai para o status cancelado e pode ser utilizada como pesquisa no futuro. Ela não é excluída, jamais. Então, eu solicito a aprovação como o criador da ordem de serviço. Seria talvez algum técnico requisitante, né? Dependendo do seu contexto, você tem diferentes tipos de papéis na sua empresa. Então, eu solicito a aprovação e essas designações, elas vão para o grupo de aprovadores, aonde um deles vai aprovar ou não a ordem de serviço. Com base nesse exemplo, a gente tem uma designação que pode ser vista pelo usuário responsável em seu centro de início, através do registro, acessar a aplicação e dar sequência no fluxo, que eu vou mostrar daqui a pouquinho para você, ok? Opcionalmente, os designados podem ser notificados por e-mail e convidados para a ação. O e-mail pode ser formatado a gosto do cliente, podendo conter imagens, links de acesso e dados relacionados ao registro. Esse recurso garante com que os designados serão sempre atualizados acerca de suas ações pendentes e outros eventos. Ou seja, o usuário recebe um e-mail, ele também consegue ver dentro do sistema, o e-mail ajuda a lembrá-lo das ações pendentes designadas a ele, ok? Vale ressaltar que o e-mail pode ser utilizado em uma infinidade de situações. A designação é apenas um exemplo. Uma das funcionalidades mais interessantes do workflow é a facilidade de transportar seus processos para dentro do sistema. Com a designação aguardando a autorização de um dos aprovadores, é possível fornecer diferentes alternativas. O nosso caso aqui está bem simples. Nós temos um nó, a gente chama de nó de processo,
o aprovador pode dar sequência no trabalho ou cancelar o serviço. No caso ele dá sequência ao trabalho, o workflow é enviado para os aprovadores. E com isso, não é necessário manter aquele botãozinho de alteração de status manual livre e aberto para todos. Como, por exemplo, entrando aqui na aplicação de ordem de serviço, o que você tem por padrão no sistema é o botão de alterar status. Mas veja que aqui não tem botão de alterar status para mim, porque eu já estou bem restrito. Então eu tenho um botão de rotear fluxo de trabalho. Assim você consegue cercar o seu processo e garantir com que sua equipe siga sempre esse processo, pois não há alternativa para você sair daquele fluxo esperado. Ah, mas eu tenho vários caminhos, né, digamos, para o meu fluxo. Não tem problema nenhum. Você pode definir, desenhar o seu processo e nós da Máximo Com apoiamos nesse desenho e depois transportamos esse desenho para o sistema e você vai ter o processo exatamente como você precisa. E esse é o ponto principal desse vídeo, mostrar para você que o Workflow é uma ferramenta extremamente útil e poderosa. As possibilidades são inúmeras. Você poderia, por exemplo, criar uma cadeia de aprovadores em um Workflow nessa aplicação de ordem de serviço, ou talvez numa aplicação, digamos, de ordens de compra, que seriam filtrados e designados dinamicamente de acordo com o valor total da compra, como em uma situação em que compras, por exemplo, compras acima de $500 mil teria sua designação direcionada a um grupo de diretores ou a um diretor específico. Então, as possibilidades, como eu disse, elas são inúmeras. Então, agora eu vou demonstrar para você o nosso fluxo em execução. Para isso, eu vou criar uma ordem de serviço. Eu vou criar um exemplo hipotético aqui. Nós podemos fazer ordem de serviço para todo tipo de ativo. Eu vou fazer para um ativo de TI que eu tenho cadastrado. Então, por exemplo, troca de SSD, notebook, Lenovo X123, é só uma hipótese mesmo. Então vamos colocar esse notebook aqui de 16 GB, salvando. Poderia colocar um tipo de serviço e mais, no meu fluxo, eu poderia criar um desvio. Um exemplo, manutenção corretiva, o workflow iria para um grupo de aprovadores. Manutenção preventiva poderia ir para outro grupo de aprovadores. Então eu posso criar regras no meu fluxo que vão ir para diferentes caminhos de acordo com dados inseridos na ordem de serviço, né? Ou qualquer outro tipo de registro, como eu já disse anteriormente, você pode criar workflow em outras aplicações também. Então aqui eu não vou entrar muito no detalhe, não vou criar, por exemplo, planejamento, ou colocar aqui uma hierarquia de ordem de serviço, ou planejamento de mão de obra, materiais, serviço. É claro que você pode fazer isso tudo, mas para o nosso propósito aqui é irrelevante. Então, lembrando aqui, eu tenho um botão chamado rotear fluxo de trabalho, e esse botão é o botão que guia todo o processo. Não tem um botão aqui de alteração de status para o meu usuário, pois eu ocultei esse botão do grupo, então o usuário deve seguir o processo da minha organização, que é sempre clicar aqui em rotear. Então ele vai fazer um roteio né, o roteamento, como preferir, e esse roteamento vai direcionar para o responsável. No caso aqui, eu posso visualizar a designação, eu coloquei propositadamente a permissão do usuário conseguir enxergar todas essas informações aqui. Então eu tenho visualizar designações. Eu consigo ver que o Leonardo é o aprovador e deve continuar aqui com o processo. Só a título de curiosidade, eu estou usando David Jones, que é um usuário que seria um técnico, alguém que abriu a ordem de serviço, mas eu já roteei e se eu clicar de novo como David Jones, eu não consigo fazer nada, porque eu já mandei para aprovação. Ah, mas ficou meio confuso, poderia ter uma mensagem orientando? Pode, a gente pode criar uma mensagem para o usuário, para o técnico saber que foi enviado para aprovação, então também é possível fazer isso. Nesse caso aqui, o workflow está ativo, e o que eu preciso fazer é entrar como Leonardo, e eu entro como Leonardo. E uma coisa bem interessante do workflow é que eu tenho minha caixa de entrada / designações com a minha atividade, a minha tarefa pendente. Aprovador, gentileza validar a OS 1021, troca de SSD. Então eu tenho aqui
as informações, se eu tivesse envolvimento em workflows de outras aplicações, como a solicitação de serviço, ordem de compra, requisição de cotação, eu teria todas as minhas designações aqui, o que é bem interessante, pois você mantém um sistema mais organizado, as responsabilidades delegadas de forma mais, diria, declarativa, de forma mais explícita. Nesse caso aqui, eu posso clicar nessa descrição para entrar na ordem de serviço, ou eu posso já rotear o fluxo aqui de uma vez. É aquele botãozinho do fluxo, como você pode ver, mas eu prefiro entrar aqui para ficar mais didático. Então eu venho aqui e agora eu clico nesse botão. Veja que o status da minha ordem de serviço está aguardando aprovação. Então o técnico pediu o aprovador para avaliar essa ordem de serviço. Então eu entrando agora como aprovador, eu posso aprovar, mas eu também posso cancelar. Tudo controlado pelo fluxo, tudo controlado pelo processo. No caso, naturalmente, eu vou aprovar e com isso nós temos o status aprovado. Desse momento em diante, o técnico pode resumir o trabalho, eu posso redesignar para o técnico ou para até mesmo para um outro grupo de pessoas. Isso depende, como eu já disse, do seu negócio. Aqui no meu caso, eu mesmo posso dar sequência ao processo. Vamos supor que o trabalho ocorreu sem maiores problemas, sem maiores obstáculos, e aí eu preenchi todos os dados, que eu não vou fazer aqui agora, coloquei materiais utilizados, preenchi relatório de falha, porém eu preciso de uma única validação que para o meu negócio é fundamental. No meu workflow, eu exijo que o usuário preencha um log de serviço. Ele precisa preencher isso aqui. Por quê? Se ele não preencher isso daqui, o que acontece? Eu vou tentar concluir a ordem de serviço, e o meu processo vai impedir a conclusão dessa ordem de serviço. Você precisa adicionar pelo menos um registro de log na OS antes de concluir. Então aqui é uma mensagem personalizada criada dentro do meu processo. Você consegue entender o potencial disso? As possibilidades que você tem? Então as possibilidades são inúmeras, como eu já disse anteriormente. Você pode fazer muita coisa para ter o seu processo bem enxuto e bem controlado, bem seguro, para que você tenha uma base de dados confiável no seu sistema, na sua manutenção. Então, no caso, o que eu preciso fazer aqui é adicionar um log de serviço. Log de serviço, serviço. Às vezes tem alguma observação pertinente do técnico, não sei, serviço concluído, substituído o SSD a partir de uma unidade disponível no Office A, alguma coisa desse tipo, né? Então, visualizável, todo mundo teria acesso a esse log, eu salvo, e agora eu tento dar sequência. Rotear o fluxo. Acabou! Ah, mas foi direto? Foi! Olha o status aqui, concluído, completado, complete, né? Então, eu tenho a ordem de serviço finalizada, né? Na verdade, concluída, é lógico. Você conhece o MASP, você sabe que ainda tem o fechado. Posso colocar no fluxo? Posso. Mas posso automatizar? Posso também. Eu poderia, nesse caso, criar uma escalação, né? Que a gente chama o escalação, que a cada 30 dias ela verifica as ordens de serviço concluídas e fecha automaticamente. Ou seja, é um processo a menos que você tem que se preocupar em executar manualmente, né? Então, aí já foge um pouquinho do contexto desse vídeo, mas eu só estou dando um exemplo aí de uma outra possibilidade dentro do sistema para facilitar a vida aí no dia a dia da sua manutenção, ok? Então eu tenho aqui a ordem de serviço concluída, tá tudo certinho, o workflow não tem mais designação, né? Acabou. Tá vendo? Eu vou clicar aqui, não vai acontecer mais nada, então ele está concluído. O que eu poderia fazer também para deixar um processo ainda mais redondinho? Poderia colocar uma mensagem de validação, se não houver nenhum fluxo para o usuário em questão, quando ele clicar aqui, eu poderia lançar uma mensagem. Não existe designações para você. Seria elegante, né? Talvez uma sugestão. Lógico, a gente faz isso para os nossos clientes, né? Quando é necessário, mas é algo que sempre deixa o workflow funcionando de forma mais suave, né? Por assim dizer. Então, esse é um processo bem simplificado, bem resumido, para que você entenda o poder de um workflow, né, o poder de um fluxo de trabalho na sua organização. E como eu já disse antes, a Máximo Coins está aqui para ajudar você nesses processos, caso você não tenha essa expertise
como administrador do Máximo, pois naturalmente esse trabalho exige um conhecimento, né? E especialmente no workflow, normalmente nós temos nossos consultores mais experientes trabalhando nesses processos, pois é necessário ter um conhecimento do sistema, é necessário ter conhecimento de processo para que a gente possa ajudá-lo da melhor forma possível no workflow. Voltando aqui para finalizar, no meu centro de início, eu posso ver aqui que não tem nenhuma designação mais. E quando eu receber outra designação de aprovação, ela vai aparecer aqui. E como já mencionado anteriormente, eu posso também receber um e-mail, clicar no link no e-mail e eu já sou redirecionado para o sistema. Então temos uma variedade enorme de opções para beneficiar aí a sua planta através do fluxo de trabalho. Então, além disso, a gente teria várias outras opções também de validação de vários campos, como eu já falei, multidireção de ordem de serviço, por exemplo, no workflow, onde você pode ir para diferentes caminhos de acordo com dados inseridos no registro. Eu estou enfatizando isso para você entender o poder, e eu te falo, né, eu falo isso para você com experiência própria, experiência com nossos clientes e na minha carreira aí de 14 anos em Máximo. O workflow é um benefício enorme, enorme, é inestimável para a sua organização. Então, se você quiser saber mais, entre em contato conosco e a gente vai direcioná-lo aí através de um processo, né, se a gente chegar nesse ponto, é um processo de desenho, estimativa da sua necessidade para que você tenha o workflow dentro do seu sistema. O que mais que eu posso fazer no workflow? Como eu já mostrei, você tem dentro da ordem de serviço, né? Aqui já seria um plus aqui do vídeo que eu estou pensando que pode ser útil para ilustrar, caso você esteja curioso o suficiente, né? O fluxo de trabalho, eu tenho aqui, eu vou iniciar o fluxo. Eu consigo visualizar, se eu tiver acesso, isso também você pode abrir ou fechar para o seu usuário. Eu posso colocar, por exemplo, usuário que não pode parar o fluxo, pois aqui eu posso interromper o fluxo, ou visualizar o histórico, visualizar quem tem a designação, como você já viu. Eu posso visualizar o mapa do fluxo, ou seja, aqui eu consigo ver o desenho do meu workflow. Esse é o processo, tá vendo? Bonitinho, aonde que está destacado aqui em cinza, o que é bem interessante para saber aonde o seu usuário está naquele momento, naquele processo, que é bem útil também. Eu posso visualizar o meu fluxo e para os administradores eu posso modificar ou excluir designações. Um último plus aqui, se eu sou administrador, eu tenho administração de fluxo de serviço ou fluxo de trabalho e eu posso alterar, eu posso redesignar, por exemplo, né? Então é bem interessante, posso mudar uma pessoa, por exemplo, Leonardo está de férias, eu venho aqui e faço uma designação temporária a outro recurso, a outro colaborador, então ele vai dar sequência no trabalho. Isso é bem manual, mas é uma funcionalidade interessante que pode ser utilizada como uma exceção. O workflow é uma forma excelente de controlar seus processos dentro do Máximo, e você pode utilizar a ferramenta em quase todas as aplicações do sistema, criando processos de compras, planejamento, solicitações de serviço, ordem de serviço e muitos outros. Caso você queira saber mais, a Máximo.com trabalha diariamente com atividades relacionadas a parametrizações desse tipo e podemos criar seus workflows conforme a sua necessidade. Entre em contato conosco para saber mais. Mais detalhes aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo. Valeu!